No funeral do meu marido, a mulher com quem ele me traía se levantou no meio da cerimônia, virou-se para a plateia e disse: "Ele nunca amou, ela estava falando de mim." A voz dela ecoou pela igreja como se tivesse todo o direito de estar ali. Suas palavras pairaram no ar, pesadas e ásperas, como um tapa que eu não tive permissão de revidar. A sala ficou em silêncio. As pessoas se viraram para me olhar, algumas com pena, outras em choque, outras apenas esperando para ver o que eu faria. Mas eu não me mexi, não falei. Fiquei ali sentada, olhando para a mulher que tinha roubado o coração do meu marido, ou, pelo menos, o que restava dele. A mão do meu filho estava na minha. O aperto da minha mãe em volta dos meus ombros se intensificou. Meu corpo inteiro queria explodir, mas eu continuei parada, porque o que eu sabia e ela não era que a história ainda não tinha acabado. Alguns segundos depois, nosso advogado de família, o Sr. Roland Tate, caminhou calmamente até a frente da sala. Ele segurava uma pequena caixa de madeira com as duas mãos. Todos o observavam, sem saber se aquilo fazia parte da cerimônia ou era algum tipo de anúncio de última hora. Ele se virou para ela, a amante, e disse, sem hesitar: "Ele deixou isso só para você." Ela pegou a caixa como se fosse um presente, como se tivesse ganhado alguma coisa, abriu, e então gritou. Antes do funeral, eu não chorei, eu não consegui, não por ele, ainda não. Julian estava morto havia 6 dias. Um acidente de carro, estrada escorregadia por causa da chuva, tarde da noite. Disseram que foi instantâneo, mas esses detalhes não importavam para mim. O que importava era o silêncio que veio depois. Aquele tipo de silêncio que não é tranquilo, apenas pesado. Lembro-me vividamente da manhã do funeral, o cheiro do café que eu não consegui beber, o jeito como minha mãe ficava ajustando seu colar de pérolas, como se aquilo desse a ela algo em que se apoiar. O som de Caleb, meu filho de 10 anos, fechando o zíper de sua pequena jaqueta preta, tentando agir como se aquilo fosse só mais um evento de adultos, como se não soubesse que o mundo dele tinha acabado de se partir ao meio. "Você está linda", disse minha mãe suavemente enquanto prendia um alfinete de prata no meu casaco, como uma viúva deveria fazer. Eu não respondi, olhei no espelho e mal me reconheci. Cabelo preso para trás, maquiagem escondendo as olheiras, lábios pintados com o mesmo tom que usei no dia do nosso casamento. Parecia uma piada cruel como eu já tinha usado essa cor com esperança no coração e agora a usava como armadura. O caminho até a igreja foi tranquilo. Sentei-me entre minha mãe e Caleb no banco de trás do velho Buick dela. Ele segurou minha mão o tempo todo, mas eu conseguia sentir suas perguntas fervilhando por dentro. Ele não perguntava sobre o acidente desde o dia em que aconteceu. Continuava perguntando se o pai realmente o amava. Essa foi a parte que mais doeu. Quando chegamos, a primeira coisa que notei foi como a igreja estava cheia. Eu não esperava tanta gente. Fiquei me perguntando quantos deles realmente conheciam Julian, o verdadeiro Julian. O homem que eu amei, sim, mas também o homem que mentiu para mim, que sorriu enquanto apagava partes de mim pelas costas. A maioria das pessoas chegou trazendo caçarolas e palavras de conforto, mas algumas trouxeram sussurros e olhares de soslaio. Estávamos sentados na frente, ao lado das flores que eu mesma havia escolhido dias antes, mentiras e rosas brancas. Ele odiava rosas brancas, mas eu não me importava. A cerimônia era para ele, sim, mas também era minha, meu momento de dizer adeus, mesmo sem saber exatamente a quem eu me despedia, ao homem que ele foi ou ao homem que eu acreditava que ele era. Enquanto o órgão tocava, meus olhos percorriam a sala. Amigos, familiares, colegas de trabalho e até alguns antigos amigos de Julian da época do colégio, gente que eu não via fazia anos. Mas então eu a vi. No começo, ela estava lá no fundo, parada sob o arco, como se ainda decidisse se devia entrar ou não, esguia, usando um vestido vermelho que brilhava a cada passo que ela dava. Ela se destacava como um alerta em meio ao mar de preto e cinza. Delilah Hart. Não precisei de apresentações. Eu já tinha visto o nome dela antes em recibos, faturas de hotéis, em um colar que ele comprou no Natal em que me deu um suéter. E agora ela estava ali. Inclinei-me na direção da minha mãe e sussurrei: "Ela veio." Minha mãe não perguntou quem, não precisava. Seus lábios se apertaram e ela segurou minha mão com mais força. Delilah começou a caminhar pelo corredor central devagar, com propósito, como se soubesse exatamente qual era o seu lugar naquela história.
Seus olhos cruzaram com os meus por uma fração de segundo. Não havia vergonha neles, apenas a certeza de que ela pertencia ali, como se estivesse ali para receber algo. Senti Caleb me observando, confuso, sem entender por que sua mãe de repente ficou tão rígida ao lado dele. Passei a mão em seu cabelo, beijei o topo de sua cabeça e sussurrei: só escuta as coisas boas que falarem do papai. Ele assentiu, ainda jovem demais para entender as mentiras que os adultos contam em funerais. Quando o pastor começou a falar, olhei para a fotografia de Julian no altar. Foi a que eu escolhi, a que ele parecia mais feliz. Lembro exatamente do momento em que tirei aquela foto. Estávamos em Savannah, em uma viagem de família, pouco depois de Caleb nascer. Julian estava rindo de algo que Caleb fez, ou talvez estivesse fingindo rir. Fiquei olhando para aquela imagem, tentando lembrar como era amá-lo sem desconfiança, tentando sentir algo puro, algo caloroso. Mas tudo que eu consegui sentir foi a traição escondida por trás da dor. E quando percebi Delilah sentada algumas fileiras atrás de mim, cruzando as pernas, jogando o cabelo para o lado como se esperasse que as luzes se voltassem para ela, entendi uma coisa. Aquele dia não seria sobre encerramento. Seria sobre verdade e dor. E talvez, se eu tivesse sorte, liberdade. O pastor estava no meio de uma frase quando ela se levantou. Delilah Hart, vestida de vermelho, como se estivesse indo para uma celebração. Ela se levantou bem no centro da igreja lotada e se virou para frente com aquela calma que só aparece antes da tempestade. Seus saltos fizeram um único som seco ao tocar o piso de madeira quando ela deu o primeiro passo. As pessoas se viraram em seus assentos. Alguns sussurraram seu nome, talvez a tivessem visto antes, em algum evento de trabalho do Julian ou em público. Outros não faziam ideia de quem ela era, mas sentiam, instintivamente, que algo estava fora do lugar. A tensão era densa, dava até para saborear. O pastor parou por um momento, confuso, e olhou para mim, procurando algum sinal, alguma orientação, como se perguntasse: isso faz parte da cerimônia? Mas eu não disse nada. Delilah não esperou por permissão. Ela se virou para os bancos, ergueu o queixo e disse, em alto e bom som, o suficiente para ecoar por todos os cantos do santuário: eu sei que alguns de vocês não me conhecem, mas eu conhecia o Julian melhor do que a maioria aqui jamais conheceu. As pessoas se mexeram desconfortáveis. Minha mãe se inclinou até mim e sussurrou entre os dentes: temos que acabar com isso. Não, eu disse, deixe ela falar. Porque eu queria ouvir, queria saber qual era a versão da história que ela havia contado a si mesma, queria ver até onde ela iria para reescrever a verdade. Delilah pousou a mão sobre o peito e continuou: estive na vida dele por 5 anos. 5. E não foi escondido. Ele me contou tudo, como era infeliz, como se sentia preso, como não conseguia ser quem realmente era em casa. Algumas pessoas arregalaram os olhos, outras evitaram me encarar. A voz dela vacilou, como se achasse que era ela quem estava de luto. Ele me disse que só ficou por causa do filho. Ela acrescentou: não por amor. E então olhou diretamente para mim ao dizer isso. Não havia pedido de desculpas em seus olhos, só havia triunfo, como se acreditasse que tinha vencido. Eu não reagi por fora, mas por dentro, eu queimava. Caleb apertou minha mão. Mamãe, por que aquela senhora está falando isso? Ele sussurrou. Apertei a mão dele de volta. Ignore, meu amor. O ambiente mergulhou num silêncio assustador. Ninguém sabia o que fazer. O pastor tentou intervir. Senhora, isso realmente não é o momento. Mas antes que pudesse terminar, uma voz do outro lado da igreja atravessou o ar como uma lâmina. Senhorita Hart, disse Roland Tate, nosso advogado de família, levantando-se enquanto caminhava lentamente pelo corredor. Todos os olhos se voltaram para ele. Ele segurava uma pequena caixa de madeira simples, polida, lembrava uma caixa de joias, mas mais pesada, mais densa. Delilah congelou, sua expressão mudou, de confiante para confusa, depois, curiosa. O senhor, Tate parou diante do púlpito, virou-se para ela e disse com serenidade: Julian deixou instruções muito claras no testamento. Ele pediu que isso fosse entregue a você aqui, hoje, publicamente. Delilah piscou, surpresa, e deixou os braços caírem ao lado do corpo. Pela primeira vez desde que entrou, pareceu incerta. Mas mesmo assim, pegou a caixa devagar, como quem recebe um prêmio.
Observei seus dedos passando lentamente pela borda da tampa. Suas unhas estavam pintadas no mesmo tom de vinho escuro do vestido. Naquele instante, a igreja mergulhou em outro tipo de silêncio. Não era luto. Era expectativa. Um suspense silencioso tomou conta da sala, prendendo a atenção de todos. As pessoas se inclinavam para frente em seus assentos, como se o próximo movimento fosse mudar tudo. Minha mãe permaneceu sentada ao meu lado, rígida como pedra. Caleb ficou imóvel, até o pastor hesitou, observando tudo com um misto de incredulidade e expectativa. Delila me lançou um último olhar altiva, firme e então abriu a caixa. O que ela esperava encontrar, eu nunca saberei. Talvez uma carta, um anel, uma última declaração de amor. Mas o que ela encontrou foi algo totalmente diferente. Os olhos dela pousaram no conteúdo e, imediatamente, seu rosto empalideceu. Sua boca se entreabriu, como se estivesse prestes a dizer algo, mas nada saiu. Então, de repente, ela fechou a tampa com força e soltou um grito que cortou o silêncio da igreja como uma faca. Não era apenas surpresa. Era raiva, mágoa, humilhação. Ela deixou a caixa cair no chão como se tivesse sido queimada e cambaleou de volta pelo corredor, tropeçando nos próprios passos. Suspiros e murmúrios a seguiram. A porta da igreja bateu atrás dela com um estrondo que pareceu estremecer até os vitrais. A caixa ficou ali, no chão, intocada. O senhor, Tate se virou brevemente para mim e assentiu, um gesto pequeno, discreto. Eu não retribuí. Não precisava. Eu já sabia o que havia naquela caixa. Julian havia planejado tudo. Ele me traiu em vida, mas na morte, ele deixou uma última verdade, uma que ela não pôde negar e que eu não precisei pronunciar. Na noite anterior ao funeral, sentei-me à mesa da cozinha com o senhor Tate, o advogado em quem Julian confiava há anos. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e o tic-tac do relógio na parede. Caleb dormia no andar de cima. Minha mãe estava no quarto de hóspedes, rezando o terço pela terceira vez naquele dia. O senhor Tate abriu o testamento de Julian e deslizou o documento sobre a mesa. Eu nem tentei pegar. Há algo em comum, ele disse. Uma cláusula que Julian acrescentou pouco antes de morrer. Ele deixou uma caixa para uma mulher chamada Delila Hart. Você sabe quem é? E antes mesmo de perceber, não de humor, mas de incredulidade. Ah, eu sei exatamente quem ela é. Ele me observou com atenção, tentando entender se eu estava bem. Eu não estava, e parei de fingir que estava. Inclinei-me para a frente. O que tem dentro da caixa? O senhor Tate hesitou. Uma fotografia e uma mensagem escrita à mão. Ele selou a mensagem na caixa e pediu que fosse entregue publicamente. Durante o culto, foi extremamente específico quanto a isso. Fiquei olhando para os veios da madeira da mesa, refletindo sobre como aquele homem, meu marido, havia encenado uma última performance, mesmo na morte. Um último ato de controle, uma despedida, à sua maneira. Perguntei, ele queria mesmo que ela visse isso na frente de todo mundo? O senhor Tate assentiu com seriedade. As palavras exatas dele foram: quero que ela ouça a verdade, sem ter como distorcê-la. Uma parte de mim se sentiu mal. Mas outra parte sentiu algo parecido com justiça, ou talvez vingança. Olhei para o senhor Tate. Então faça. Ele pareceu surpreso. Tem certeza? Não, respondi, mas faça mesmo assim. Passei boa parte da minha vida engolindo palavras, preservando a paz pelo bem das aparências, pelo bem do meu filho. Mas a paz construída em cima do silêncio é apenas uma mentira que se arrasta, devagar, até desmoronar. E eu estava cansada de mentir mesmo que fosse Julian a contar a verdade, através das cinzas que deixou para trás. Naquela noite, não consegui dormir, fiquei deitada, encarando o teto, pensando em tudo que sacrifiquei para ser a esposa dele. Me esforcei tanto para ser suficiente, me culpei pela distância entre nós, me perguntei o que havia de errado comigo que o fez buscar consolo nos braços de outra. Mas a verdade nunca esteve em mim. Estava nele. Nas escolhas que fez, na forma como usava o charme como moeda e a lealdade como corrente. Pelo luto, tomei minha decisão. Eu não confrontaria Delila. Não a impediria, nem causaria uma cena. Deixaria que ela falasse, se quisesse.
Deixaria que ela ficasse na frente de todos e pintasse a fantasia que precisasse acreditar. Porque eu sabia o que estava por vir. Naquele dia, me vesti com intenção não por ele, mas por mim. Usei o terno preto que ele detestava, aquele que dizia que me fazia parecer dura demais. Calcei os saltos que não usava desde minha entrevista de emprego, 5 anos atrás. Prendi o cabelo com firmeza, como quem se arma. Passei o batom que usava quando ainda acreditava que ele me amava. Queria parecer alguém que já sobreviveu ao pior. E quando Delila entrou na igreja como se aquele lugar lhe pertencesse, eu não tremi. Quando ela se levantou e declarou que Julian nunca me amou, não reagi. Não por medo, mas por exaustão. Cansei de lutar contra fantasmas com minha própria voz. Deixe que ela fale, pensei. Deixe que ela desfile, sorria e se convença de que tem a vantagem. Deixe que acredite ser o segredo mais bem guardado do coração dele. Porque eu sabia o que havia naquela caixa. A verdade de Julian não era gentil. Não era nobre. Nem redentora. Era cruel em sua honestidade. O bilhete que ele deixou para ela era curto, apenas uma frase, mas foi o suficiente para desfazer tudo o que ela pensava que existia entre eles. O Sr. Tate me mostrou. Eu li, uma única vez. E só precisaria ser lido por ela uma vez também. Pelos anos que roubei de vocês dois, eu nunca te amei. Só precisava me sentir desejado quando não merecia. Ele não me deixou carta. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Talvez tenha sido seu último insulto. Ou talvez sua forma silenciosa de admitir que me devia mais do que palavras poderiam pagar. De qualquer forma, eu não precisava mais de nada dele. Dei sinal verde ao Sr. Tate. Deixe abrir a caixa. Deixe que a verdade falasse, por uma vez, em voz alta. Porque às vezes, o silêncio é uma arma poderosa. E às vezes, ver alguém se expor é mais satisfatório do que qualquer vingança que você poderia planejar. Naquele momento, o ar na igreja pareceu mudar. Não era apenas silêncio, era expectativa. Como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém soubesse o que. Sentia os olhares se revezando entre mim, Delila e a caixa em suas mãos. Caleb estava encostado em mim, quieto. Minha mãe não se moveu um centímetro desde que o advogado avançou. Delila estava lá, na frente emoldurada por flores brancas e pela fotografia do meu marido, sorrindo para uma vida que ele próprio destruíra. Ela segurava a caixa de madeira com delicadeza, quase com reverência, como se fosse algo sagrado. E eu me perguntei se ela realmente achava que encontraria ali um anel. Ou uma carta dizendo que ele a amou o tempo todo. Talvez ela acreditasse que Julian havia me deixado para trás na morte do mesmo jeito que pensava que ele havia me deixado em vida. Mas Julian nunca foi tão limpo assim. Ele era caótico, e a verdade sempre acabava pesando mais do que as mentiras que contava. Ela destrancou a caixa devagar, como se quisesse saborear o momento, certa de que encontraria ali alguma confirmação do amor que acreditava ter vivido. E então, ela viu. No início, não houve reação. Ela apenas olhou para dentro. Seus dedos pairaram sobre o conteúdo, paralisados. O rosto dela continuava inexpressivo. Sem lágrimas, sem sorrisos, sem suspiros, apenas silêncio. Era como se sua mente se recusasse a aceitar o que os olhos já tinham visto. Então, ela cedeu. Sua boca se entreabriu, os olhos se arregalaram. Ela retirou uma única fotografia. Era uma foto espontânea, ela e Julian sorrindo, abraçados, na praia. Eu nunca tinha visto aquela imagem antes, mas soube de imediato, não era de um dos encontros secretos deles. Era algo que ela guardava com orgulho, acreditando que representava mais do que realmente representava. Ela virou a foto. Foi nesse momento que o som veio. Não foi um suspiro, nem um soluço, nem um grito. Foi um som agudo, partido, que atravessou a sala inteira como um estilhaço. O tipo de som que você só faz quando uma mentira, uma daquelas em que você construiu sua vida inteira, se desfaz com um único sopro. Ela deixou a fotografia cair e cambaleou para trás. Seus calcanhares falharam, a caixa escorregou das mãos, caiu no chão e a tampa se abriu. Ela me olhou, os olhos cheios de raiva, confusão e desgosto. Mas eu não me movi. O Sr. Tate deu um passo à frente, recolheu a fotografia do chão com cuidado, em silêncio. Uma mulher na segunda fileira se levantou, inquieta.
O que está acontecendo? Perguntou. Delila se virou, o rosto vermelho, o peito subindo e descendo em arfar ofegante. Ele mentiu para mim. A voz dela saiu tremida, ferida. Disse que me amava, disse que ia deixá-la. Sussurros se espalharam entre os bancos como fogo em palha seca. Alguns balançaram a cabeça, outros se inclinaram para frente, como se a fofoca tivesse mais peso que o luto. Ela segurou o peito, os olhos buscando desesperadamente por alguém qualquer um que a resgatasse da vergonha que se alastrava pelo corpo como labaredas. Ela não estava apenas de coração partido. Ela havia sido exposta. Toda sua identidade, todo o papel que achava ocupar na vida de Julian, desmontando diante de estranhos. E então, ela fez algo que eu não esperava. Começou a andar em minha direção. Um passo, depois outro, e mais um. Seus olhos estavam presos nos meus selvagens, trêmulos. Levantei devagar, colocando Caleb atrás de mim com cuidado, apoiando uma mão no banco. Por quê? Ela perguntou. A voz dela saiu como vidro quebrando sob os pés. Por que ele faria isso comigo? Olhei para ela, firme. Por um instante que pareceu durar uma eternidade. Então eu disse, com clareza e sem emoção. Porque ele fez isso comigo primeiro. E me sentei de novo. Ela não respondeu. Ficou ali, parada, piscando como se tivesse levado um tapa. Seus braços caíram ao lado do corpo, e ela simplesmente se virou e saiu. Dessa vez, o som dos saltos dela ecoou mais alto. Não era firme, nem orgulhoso, era um som irregular, hesitante. Ela abriu as portas da igreja e desapareceu sob a luz do sol. Todos ficaram olhando. Alguns ainda na porta, outros ao lado do caixão, outros me observando. Mas eu não dei nada a eles. Nem lágrimas, nem sorrisos, nem sequer um eu avisei. Eu não tinha mais nada a provar. A voz de Julian não foi ouvida naquele dia, mas sua mensagem ressoou mais alto do que qualquer elogio poderia ter feito. Ele deixou para ela apenas a verdade e, ao fazer isso, me deu, finalmente, a única coisa que nunca conseguiu enquanto estava vivo: clareza. Depois do funeral, não fui à recepção. Esperei os convidados irem embora, seus olhares pesados com palavras não ditas. Recebi acenos silenciosos, sorrisos apagados, abraços curtos. Alguns tentaram disfarçar o incômodo com condolências vazias, dizendo como a dor pode fazer as pessoas agirem de forma estranha como se não tivessem acabado de assistir a uma mulher se desfazendo emocionalmente diante de todos. Deixei que falassem. Acompanhei Caleb até o carro. Ele estava calado, segurando a pequena cruz de madeira que a funerária tinha distribuído. Só quando já estávamos dentro, ele falou: Mãe, quem era aquela moça? Eu não menti. Era alguém que seu pai conhecia, alguém que achava que era importante para ele. Ele olhou pela janela por alguns segundos, pensativo. Depois perguntou: Ela te machucou? Hesitei. Como se explica traição para uma criança de 10 anos sem fazê-la sentir que veio de algo quebrado? Ela não me machucou, respondi. Por fim, ele machucou, mas eu não vou carregar isso para sempre, e você também não precisa. Ele assentiu com a cabeça, como se entendesse mais do que eu esperava. Depois se encostou no meu braço enquanto eu dirigia de volta para casa. Naquela noite, a casa parecia diferente. Não porque estivesse mais silenciosa, Julian já não enchia aquele espaço com risos fazia tempo. Mas, pela primeira vez, o silêncio não era sufocante. Era espaço. Era meu. Entrei no nosso quarto, não no meu quarto, agora. Fiquei parada na porta por um momento, olhando para a cama que costumávamos dividir, o criado mudo que ele nunca organizava, a gaveta onde encontrei os primeiros recibos que iniciaram todo o colapso. Não parecia mais um campo de batalha, só um cômodo. Abri o armário e peguei o último terno que ele usou do nosso jantar de aniversário, um ano antes de ele morrer. Passei os dedos pela lapela, tentando lembrar como era amá-lo sem desconfiar de cada palavra, cada ligação tarde da noite, cada olhar perdido. Essa versão dele existiu um dia. Mas amar alguém não é a mesma coisa que conhecê-lo. No fim das contas, eu nunca conheci de verdade Julian. Não até que fosse tarde demais. Coloquei o terno sobre a cama, dobrei-o com cuidado e o guardei em uma caixa de doações. Eu não precisava mais daquilo. Na verdade, eu não precisava mais de nada daquilo. Na manhã seguinte,
Fiz panquecas para o Caleb. Coloquei música enquanto comíamos. Ele riu pela primeira vez em semanas. E foi aí que eu percebi algo importante. Eu não estava mais de luto por Julian. Eu estava de luto por mim mesma, ou melhor, por uma versão de mim que achava que o amor precisava ser conquistado. Que acreditava que lealdade era silêncio. Que força se media pela dor que você aguentava calada. Mas aquela versão de mim, ela já não existia mais. Não estou mais com raiva da Delilah. De verdade. Acho que ela o amava do jeito dela. Ou talvez ela só gostasse da sensação de ser escolhida, assim como um dia eu também gostei. Mas o amor construído sobre mentiras não é amor. É sobrevivência. E eu cansei de só sobreviver. Eu quero viver. Julian achou que a verdade a destruiria. E destruiu, sim. Mas também me libertou. E talvez, de forma torta e inesperada, esse tenha sido o último presente dele. As pessoas sempre dizem que funerais são para os vivos, não para os mortos. Antes, eu achava que isso significava encerramento. Agora, acho que significa escolha. Você pode escolher quem vai ser depois que as partes mais difíceis da sua história terminam. Você escolhe se a dor será sua prisão ou seu ponto de virada. Eu escolhi a segunda opção. Naquela manhã, em pé na janela, com o café na mão, observando Caleb correndo atrás do cachorro no quintal, eu percebi. Eu não estava esperando mais nada. Nem desculpas, nem respostas. Nem alguém para me salvar da dor. Eu tinha me salvado. Se essa história te emocionou ou te fez refletir sobre amor, traição ou força de um jeito diferente, compartilha com alguém. Talvez outra pessoa também precise ouvir isso. Me conta aqui nos comentários, o que você teria feito no meu lugar? Você teria ficado em silêncio ou teria dito algo naquele dia? E se quiser ouvir mais histórias reais sobre decepções, cura e tudo que vem depois, se inscreve no canal. Clica no curtir se essa te tocou, e ativa o sininho para não perder o que vem por aí. Obrigada por ouvir a minha verdade. A gente se vê na próxima.